E para todas as pessoas que estão na melhor idade, os super idosos com super neurônios. Porque algumas pessoas desafiam a passagem do tempo. Olha o tamanho, que gigantesca mensagem é essa. Os super idosos com super neurônios. Por que algumas pessoas desafiam a passagem do tempo? Mercê Pallas Liberia e Christian Grenier Ferré, que deve ser da BBC espanhola, é do The Conversation. É uma matéria de 2023, ou seja, ela é novinha. Vamos começar a ler então. Aqui quem nos acompanha pelas fotos, pelas imagens, algumas pessoas da melhor idade, a fonte da juventude eterna, com a vitalicidade e acuidade intelectual associadas ao cérebro jovem, é um desejo universal que se materializa em conceitos recorrentes como o Santo Grau ou a Pedra Filosofal. Olha, é todo um gingado na escrita dessas pessoas. Será que isso é sifônico? Senão eu fico ouvindo o retorno e não consigo me concentrar na leitura. Vamos lá. Para além desse desse desejo humano, a existência dos chamados superidosos representa um desafio e uma oportunidade para compreender a raiz da saúde cerebral e do envelhecimento saudável. Tópico: octogenários com cérebros de 50 anos. Os superidosos são pessoas com mais de 80 anos que mantêm características físicas e cognitivas de um adulto de 20 a 30 anos mais jovem. Mas o que os torna tão resistentes à deterioração cerebral? Pesquisas recentes revelam novos dados sobre os mecanismos moleculares e celulares que podem estar envolvidos no inegável e irreversível processo de envelhecimento. Nos aprofundar nos mecanismos genéticos da longevidade e na sua manifestação do organismo, fenótipo nos permite focar nos hábitos da vida, alimentação, práticas de exercícios físicos, atividade cognitiva, etc., como fatores chaves que podem pender a balança para o envelhecimento saudável ou patológico. O fenômeno que nos permite modificar nosso destino genético é a epigenética. O mecanismo epigenético são modificações químicas do DNA produzidas por mudanças no ambiente físico e cognitivo e que modulam a expressão dos nossos genes. Desta maneira, nosso suposto destino na formação da informação genética pode ser reescrever. Assim como pontuamos um texto pelas ações da vida cotidiana, além disso podem ser herdados por nossos descendentes. Mas vamos ver o que acontece ao nosso cérebro ao longo da vida. Um órgão de maturação lenta. Diferentemente de outras espécies, o cérebro humano ainda deve se desenvolver após o nascimento. É um processo lento que começa na concepção e não termina até a morte, embora atinja a maturidade aproximadamente entre os 20 e 24 anos. Como sabemos, nosso órgão pensante é formado por neurônios conectados entre si e outras células nervosas que servem de suporte e defesa, os astrócitos e a micróglia. Aí a foto do cérebro. Temos cerca de 10 trilhões de neurônios que funcionam como uma grande rede de informações, armazenamento e gerenciamento de nossas vidas cotidianas. Garantir sua integridade requer mecanismos de proteção e regeneração. Até alguns anos atrás, acreditava-se que, uma vez atingida a maturidade cerebral, não havia mecanismos para substituir neurônios e reparar conexões perdidas. Não poderia estar mais longe da realidade. Hoje sabemos que o cérebro tem áreas específicas, nichos, em que células progenitoras, células-tronco, podem ajudar a reparar ou substituir neurônios que degeneram ou são danificados. A existência de mecanismos de proteção não impede que esses nichos progenitores deixem de repor neurônios com a idade. Por isso, o cérebro de uma pessoa idosa
têm menos capacidade de regeneração, o que se traduz em uma diminuição de capacidade cognitiva. De qualquer forma, as pessoas só costumam sofrer um declínio cognitivo grave quando a perda de neurônios é muito elevada, devido à sua doença degenerativa, como o Alzheimer. O surpreendentemente é que a perda inexorável não implica com alterações graves na qualidade de vida dos superidosos, o que aumenta sua resiliência e reserva cognitiva. Chamamos de reserva cognitiva a capacidade do nosso sistema nervoso central de equilibrar e otimizar seu funcionamento para enfrentar doenças neurodegenerativas. Esta capacidade também está associada a fatores como atividade intelectual, ler, escrever e socializar. De onde vem o superpoder dos superidosos? Parece que os superidosos compartilham hábitos semelhantes. Eles se mantêm fisicamente ativos, tendem a ser positivos, desafiam seu cérebro e aprendem algo novo todos os dias. Muitos continuam trabalhando até os 80 anos. Além disso, evidências científicas destacam a importância de permanecermos socialmente engajados à medida que envelhecemos. Atividade como visitar familiares e amigos, ser voluntário em uma organização e sair para diferentes eventos foram associadas à melhor função cognitiva. Em contrapartida, uma baixa participação social em idades avançadas implica em um maior risco de demência. Tudo isso respalda a ideia de que o ambiente é um fator importante em nosso envelhecimento. Neurônios em alto desempenho é o tópico. Por outro lado, um estudo recente mostra que os superidosos possuem um grupo de neurônios maior do que o normal em uma estrutura cerebral envolvida na preservação da memória. Camada 2 do córtex cerebral entorrinal. Essas células nervosas poderiam estar relacionadas ao conceito de reserva cognitiva. A pesquisa indica que essa característica do superidoso não é observada em pessoas da mesma idade com declínio cognitivo, tampouco em indivíduos entre 60 e 65 anos que começam a apresentar lapsos de memória. Além disso, é significativo que esta área do cérebro seja uma das mais afetadas pelo declínio neural que caracteriza o Alzheimer. Os cientistas também observaram que esses superneurônios não apresentam as características próprias dos envelhecimentos em doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Nesse caso, o acúmulo anormal de proteínas tau e beta-amiloide no tecido cerebral causa a morte dos neurônios. Tudo isso explica por que a degeneração neural não acontece nos superidosos, ou pelo menos não no ritmo típico de uma pessoa idosa, e por que eles mantêm as habilidades cognitivas de uma pessoa 20 ou 30 anos mais jovem. A descoberta dos superneurônios também levanta a seguinte questão: se podemos favorecer seu aparecimento durante o neurodesenvolvimento ou na infância. A combinação de ambos os fatores, a prática de hábitos saudáveis e a existência de células nervosas excepcionais abre a porta para que haja alguma influência em nossos genes herdados por meio de mudanças epigenéticas. Também seria interessante saber se os neurônios XL, que seria maiores, poderia constituir por presença ou ausência um marcador do Alzheimer e outras demências, tanto da sua progressão quanto da resposta a terapias. E por fim, se serviriam de alvo para encontrar novos tratamentos. Merci Pala-Liberi é professora especializada em neurofarmacologia, envelhecimento e Alzheimer na Universidade de Barcelona, na Espanha. Christian Grignan Ferrer é professor e pesquisador especializado em envelhecimento e Alzheimer na Universidade de Barcelona. Este artigo foi publicado no The Conversation. Muito bem, excelente. Olha lá.